Olá a todos, sejam bem-vindos a mais uma resolução do exame aqui no CPE. Hoje vamos fazer a correção do exame 2024 de Química 1, que começa do número 41. Para você que fez esse exame recentemente, já tens um pouco de experiência, já sabes, acredito que você já sabe o seguinte, que para fazer o exame de admissão você precisa de estar muito bem preparado e precisa de estudar mesmo para poder fazer e resolver os exercícios com sucesso. Para você que não acredita que fez bem os exames de admissão, acredito que terás uma próxima ocasião para fazer outros exames, seja o próximo exame que se aproxima, que é o exame da Universidade Pedagógica ou o exame do ICISA. Então, nós já sabemos que um estudante que estuda mesmo, se prepara com antecedência, sempre acaba fazendo bem os exames de admissão. Mas para quem não estuda, nós já sabemos qual é o resultado. Então acompanhe esta resolução para que não cometa os mesmos erros no exame que se aproxima da UP, da ICISA. Fica lá, né, se tiver uma próxima ocasião lá na UEM, não vais cometer os mesmos erros. Então vamos para a resolução sem perder mais tempo. Número 41. Centro de Preparação para Exames de Admissão. O nosso compromisso é garantir uma preparação de qualidade. Número 41 diz o seguinte: analisa as afirmações a seguir. 1. A velocidade de uma reação química geralmente cresce com o aumento da temperatura. Nós estudamos os fatores que afetam a velocidade de uma reação química. Sabemos que a temperatura é um dos fatores que influencia na velocidade de uma reação química. Acredito que você sabe que a temperatura, quando ela é aumentada numa reação química, a velocidade da reação também vai aumentar. Logo, nessa afirmação 1, ela está certa. 2. A velocidade de uma reação química sempre é independente da concentração dos reagentes. Isso não é verdade. Nós sabemos que um outro fator que influencia na velocidade de uma reação química é a concentração dos reagentes. Nós sabemos que quanto maior for a concentração dos reagentes, mais colisões vai ocorrer no sistema, ou seja, mais choques vai ocorrer no sistema e, consequentemente, a velocidade de uma reação química ela vai aumentar. Logo, 2 está errado porque disse que a velocidade de uma reação química não depende da concentração. Então, o certo seria dizer que a velocidade de uma reação química depende também da concentração dos reagentes. Então, 2 está errado. 3. A velocidade de uma reação química depende da orientação apropriada das moléculas na hora do choque. Você estudou lá a teoria de colisões, diz assim: para que ocorra uma reação química é necessário que haja energia mínima para que a reação possa ocorrer e que essa energia vai fornecer força para que as moléculas possam se chocar, colidir entre elas, e essa colisão ela deve estar adequada, com uma orientação favorável na mesma direção, para que o embate, o choque, seja, na verdade, efetiva. Então, 3, essa afirmação ela está correta. 4. Para os sólidos, quanto maior a superfície de contato, menor será a velocidade de uma reação química. Essa afirmação está errada. Para os sólidos, o correto seria dizer: quanto maior for a superfície de contato, maior será a velocidade de uma reação química. Então, nós já sabemos que as opções corretas para o número 41 é a afirmação 1 e a afirmação 3. Então, a opção correta para a pergunta 41 é a opção E. É a opção E. Ok? Avançando para o número 42, diz assim: numa reação, temos X moles de hidrogênio e Y moles de oxigênio. A velocidade da reação é V1, é a velocidade inicial. Se dobrarmos a concentração de hidrogênio e triplicarmos a de oxigênio, a velocidade passa para V2. Vou escrever a reação aqui. Então, nós temos aqui o número 42. A reação está aqui, temos hidrogênio a reagir com oxigênio para formar 2 moléculas de água. O exercício diz que se dobrarmos a concentração de hidrogênio, dobrar a concentração de hidrogênio é multiplicar a concentração de hidrogênio por 2, triplicar a concentração de oxigênio é multiplicar por 3. Querem saber qual é a velocidade, qual é a relação entre V1 e V2? Assinala a opção correta. Então aqui, para saber qual será a nova velocidade
da reação a partir da mudança das concentrações ao nível dos reagentes. Primeiro vamos escrever a expressão hipotética da lei da velocidade. Então vamos dizer velocidade 1 vai ser igual a constante da velocidade vezes a concentração de hidrogênio ao quadrado por causa do coeficiente estequiométrico que aparece aqui, vezes a concentração de oxigênio. Então, nós queremos saber qual será a nova velocidade, que é a velocidade 2, quando nós duplicamos a concentração de hidrogênio e triplicarmos a concentração de oxigênio. Então, vamos dizer velocidade 2 vai ser igual a constante vezes, abrimos parênteses, multiplicar por 2 a concentração de hidrogênio, porque estamos a dobrar essa concentração. Então, vamos dizer 2 vezes a concentração de hidrogênio, no caso, ao quadrado, porque aqui na expressão da lei da velocidade aparece ao quadrado por causa do coeficiente estequiométrico, vezes 3 vezes a concentração de oxigênio. Então, nós temos, então vamos dizer, velocidade 2 vai ser igual. Nós sabemos que constante vai ser 2 ao quadrado, sabemos que vai dar 4 vezes a concentração de hidrogênio ao quadrado, vezes 3 vezes a concentração de oxigênio. Isso aqui é questão de organizar. Vamos dizer, velocidade 2 vai ser igual a 4 vezes 3, nós sabemos que vai dar 12 vezes a constante, vezes a concentração de hidrogênio ao quadrado, vezes a concentração de oxigênio. Nós sabemos que isto aqui, constante vezes a concentração de hidrogênio ao quadrado, vezes a concentração de oxigênio, eu mesmo escrever V1. Então, no lugar aqui, vamos colocar V1. Então, vamos dizer velocidade 2 vai ser igual a 12 velocidade 1. Então, a relação entre V1 e V2 é V2 vai ser igual a 12 V1. Então, a opção correta para esta pergunta, 42, é a opção A. Avançando para o número 43. 43 diz o seguinte: abaixo temos a representação do processo de decomposição do amoníaco gasoso. Nós temos a reação aqui de decomposição do amoníaco. Temos o amoníaco para formar nitrogênio mais hidrogênio. Nos dão aí esta tabela que nos mostra a variação da concentração em função do tempo. Então, nós temos aqui a variação da concentração do amoníaco, onde no tempo inicial é 8, depois fica 6, 4, depois é 1. Nos dá um tempo, no caso em horas, que é 0, 1, 2 e 3. Então, dizer qual será o valor da velocidade média de consumo do reagente nas primeiras 3 horas da reação. A velocidade média da reação no intervalo de 2 a 5 minutos é. Quero acreditar que essa parte que diz a velocidade média da reação no intervalo de 2 a 5 minutos, acho que cometeram um erro, né? Porque aí aparece o tempo em horas. Então aqui diz 2 a 5 minutos, nós não temos esse intervalo. Então nós vamos calcular a velocidade média nas primeiras 3 horas. Então vamos dizer, então nas primeiras 3 horas é de 0 até 3. Então nós sabemos que aqui é tempo inicial, aqui onde vem 0, aqui onde vem 3, nós sabemos que é tempo final. Nós sabemos que no tempo inicial nós vamos ter o que nós chamamos de concentração inicial e no tempo final vamos ter o que nós chamamos de concentração final. Então a ideia agora é escrever a forma que diz velocidade média vai ser igual à variação da concentração do amoníaco. E temos que colocar aqui o sinal negativo, porque nós sabemos que durante uma reação química, os reagentes eles vão diminuindo porque são consumidos. Então, colocamos aqui o sinal negativo, dividido pela variação do tempo. Isto aqui, dando continuidade, vamos dizer velocidade média vai ser igual a menos da fórmula, depois vamos abrir parênteses, vamos dizer, vai ser igual à concentração final, menos a concentração inicial, dividido pelo tempo final menos o tempo inicial. Então, a velocidade média vai ser igual a menos da fórmula. Nós sabemos que aqui a concentração final está aqui, é 1, menos a concentração inicial, que é 8, dividido pelo tempo final, que é 3, menos o tempo inicial, que é 0. Então, isto aqui fica 1 menos 8 vai dar menos 7, menos com menos vai dar positivo. Então, fica 7 dividido por 3. 7 dividido por 3 vai dar 2,3 moles por litro por hora. Então, a opção correta para a pergunta 43 é a opção E. A opção E é a correta para a pergunta 43.
43. Pergunta 44. Pergunta 44 diz assim: observe o seguinte equilíbrio e escolha a alternativa correta. Nós temos duas moléculas de enxofre a reagir com uma molécula de oxigênio para formar duas moléculas de trióxido de enxofre, onde dizem que a variação de entalpia é menor que zero. Nós sabemos que a variação de entalpia, quando é menor que zero, significa que os valores da variação são valores negativos. Logo, no sentido da reação direta, a reação é exotérmica. E no sentido da reação inversa, a reação é endotérmica. Então, diz assim: a diminuição da constante de equilíbrio ocorre. Nós sabemos, para diminuirmos o kC ou a constante de equilíbrio, é necessário diminuirmos a concentração dos produtos. Nós sabemos que a constante de equilíbrio é diretamente proporcional à concentração dos produtos. Ou seja, se nós aumentarmos a concentração, se nós aumentarmos a constante de equilíbrio, estaremos a aumentar a concentração dos produtos. Ou seja, se aumentamos a concentração dos produtos, aumentamos a constante de equilíbrio. Se diminuirmos a concentração dos produtos, estaremos a diminuir o kC, que é a constante de equilíbrio. Isso serve, e para diminuirmos o kC também podemos aumentar a concentração dos reagentes. E para aumentar o kC, precisamos de aumentar a concentração dos produtos e diminuir a concentração dos reagentes. Então, aqui a ideia é fazer o quê? A ideia é diminuir a constante de equilíbrio, o kC. Então, para diminuir a constante de equilíbrio, o kC, temos que reduzir a formação deste produto que nós chamamos de trióxido de enxofre. Então, para reduzir a formação do nosso produto, que é trióxido de enxofre, temos que deslocar o equilíbrio para a esquerda. Então, se nós deslocarmos o equilíbrio para a esquerda, no sentido da reação inversa, estaremos a aumentar a concentração dos reagentes e, consequentemente, estaremos a diminuir a concentração dos produtos e estaremos a diminuir o kC, que é a constante de equilíbrio. Então, aí, a opção correta para esta pergunta é a opção E. A opção E diz assim: quando se diminui a temperatura do sistema. Se nós diminuirmos a temperatura do sistema, pelo princípio de Le Chatelier, o equilíbrio vai deslocar-se no sentido de contrariar essa perturbação. Ok, vamos continuar. Aqui, pergunta 44. Para deslocar o equilíbrio para a esquerda, temos que encontrar o fator que faz com que o equilíbrio desloque-se para a esquerda. A linha A diz o seguinte: quando se aumenta a concentração de dióxido de enxofre. Se nós aumentarmos a concentração de dióxido de enxofre, o equilíbrio vai deslocar para a direita, no sentido dos produtos. Não é isso que nós queremos. Nós queremos que o equilíbrio desloque-se para a esquerda. A linha B diz assim: quando se diminui a concentração de trióxido de enxofre. Então, se nós diminuirmos a concentração de trióxido de enxofre, o equilíbrio vai deslocar no mesmo sentido, para a direita. Não é isso que nós queremos. A linha C: quando se aumenta a pressão do sistema. Quando nós aumentamos a pressão do sistema, o equilíbrio vai deslocar-se para onde tem menor número de moles, ou seja, que é a direita. A linha C não é. A linha D: quando se aumenta a temperatura do sistema. Se nós aumentamos a temperatura do sistema, o equilíbrio, como forma de contrariar esse aumento da temperatura, ela terá de absorver essa temperatura do sistema. Logo, o equilíbrio vai deslocar no sentido da reação endotérmica. O equilíbrio vai deslocar-se para a esquerda. Então, aí, a opção correta para a pergunta 44 é a opção D. Opção D. A linha E não está certa. Diz assim: quando se diminui a temperatura do sistema. Quando nós diminuímos a temperatura do sistema, o equilíbrio desloca no sentido da reação exotérmica. E quando nós aumentamos a temperatura do sistema, o equilíbrio desloca no sentido do consumo, que é a reação endotérmica. Então, para 44, a opção correta é D. Vamos para 45. 45 diz o seguinte: na expressão da constante de equilíbrio, hidrogênio e bromo, nessa expressão aqui, hidrogênio e bromo vão se encontrar no estado gasoso. Estão presentes as concentrações em mole por litro das substâncias envolvidas. Isto porque a reação, se nós formos a ver os estados físicos das substâncias que participam nessa reação, nós conseguimos ver que essas substâncias se encontram no estado gasoso. Quando um sistema é em equilíbrio,
todas as substâncias se encontram numa única fase, diz-se que o sistema é homogêneo. Se os estados físicos, tanto dos reagentes como dos produtos, fossem diferentes, ou seja, uma substância, por exemplo, se tivesse se encontrado no estado sólido, estado aquoso, estado gasoso, né? Na mesma reação, diríamos que a reação é heterogênea. Mas uma vez que os estados físicos, todas as substâncias aqui estão na mesma fase, que é estado gasoso, diz que a reação se processa em meio homogêneo. Então a opção correta para 45 é a opção D. A opção D é o que está certo. Para a pergunta 46, diz assim: na reação, nós temos essa reação aqui. Temos A mais B para formar C mais D. Após atingir o equilíbrio químico, podemos concluir que a constante de equilíbrio é a respeito da qual é correto afirmar que aí nessa pergunta a opção correta é a opção E, que diz assim: quanto maior for o valor de KC, maior será a concentração dos produtos. Então nós já vimos que a concentração dos produtos é diretamente proporcional à constante de equilíbrio. Se nós aumentarmos a constante de equilíbrio, estaremos a aumentar a concentração dos produtos. Ou seja, se nós aumentarmos a concentração dos produtos, estaremos a aumentar a constante de equilíbrio. Ok, a opção correta para 46 é E. Pergunta 47. Considere a seguinte mistura em equilíbrio. Nós temos essa mistura, temos aqui o hidrogênio a reagir com nitrogênio no estado de equilíbrio para formar o amoníaco ou a amônia com as seguintes pressões parciais. A pressão parcial de hidrogênio é 0,01 atmosfera e a pressão parcial de nitrogênio é 0,01 atmosfera. E a pressão parcial de amoníaco vai ser 0,04 atmosfera. O cálculo da constante de equilíbrio em função das pressões parciais, no caso o KP será. Então aqui temos que escrever a expressão da constante de equilíbrio em pressões parciais. KP, não vamos dizer KP vai ser igual à pressão parcial do nosso produto, que é amoníaco. Isso tudo ao quadrado por causa do coeficiente estequiométrico, dividido pela pressão parcial de hidrogênio, ao cubo por causa desse coeficiente estequiométrico, vezes a pressão parcial de nitrogênio. Então fica KP vai ser igual. A ideia é substituir os valores. Então aqui nós vamos ter o seguinte. Nós sabemos que 0,01 é o mesmo escrever 1 vezes 10 elevado a menos 2. E nós sabemos ainda que 0,001 é o mesmo escrever 1 vezes 10 elevado a menos 3. E o 0,004 é o mesmo que escrever 4 vezes 10 elevado a menos 3. Quando nós estamos a calcular aqui em química, geralmente trabalhamos com números muito pequenos, em números decimais. Então é importante converter esses números, transformar esses números em notação científica. Assim nós facilitamos os nossos cálculos. Então nós sabemos que a pressão parcial de nitrogênio aqui vai ser igual a 4 vezes 10 elevado a menos 3, dividido pela pressão parcial de hidrogênio, que no caso é 1 vezes 10 elevado a menos 2, vezes a pressão parcial de nitrogênio. O hidrogênio estará ao cubo por causa desse coeficiente estequiométrico aqui, vezes a pressão parcial de nitrogênio, que no caso é 1 vezes 10 elevado a menos 3. Então aqui fica KP vai ser igual, ok? 4 ao quadrado é 16. Aqui tive menos 3 vezes 2 vai dar menos 6. Aqui 1 menos 2 vezes 3 vai dar 10 elevado a menos 6, vezes 1 vezes 10 elevado a menos 3. Isso aqui fica KP vai ser igual a 16 vezes 10 elevado a menos 6. Isso tudo dividido, fica 1 vezes 1 vai dar 1. Aqui temos multiplicação de mesma base, diferentes expoentes, é só manter a base. Fica menos 6 menos 3 vai dar menos 9. Então o KP vai ser igual a 16 vezes... aqui temos divisão de mesma base. No caso é 10 elevado a menos 6 dividido por 10 elevado a menos 9. Esse menos 9 quando sobe para aqui passa a ser positivo. Vai ser menos 6 mais 9 que vai dar 10 elevado a 3. Isto aqui por questões de organização. Nós sabemos que os números de notação científica só devem ir até 9. Aqui é notação científica vai até 16. Então temos que deslocar a vírgula para a esquerda. Então fica KP
vai ser igual a 1,6 vezes 10 elevado a 4. Então, aí, a opção correta para a pergunta 47 é a opção B. 47, a opção correta é B. Dando continuidade com a resolução, vamos para a pergunta 48. Pergunta 48 diz assim: quando o ácido cianídrico é dissolvido em água, sofre ionização formando os íons de hidrogênio e cianeto, o que resulta no seguinte equilíbrio iônico. Então, nós temos aqui ácido cianídrico, reage em solução aquosa para formar o íon hidrônio, mais para formar o cianeto. Diz assim: a concentração de íons, ou seja, a concentração de íons cianeto aumentará se adicionarmos na solução. Para nós aumentarmos a concentração de ácido desse íon cianeto, temos que deslocar o equilíbrio para a direita. Para deslocar o equilíbrio para a direita, aqui nós temos que baixar a concentração do íon hidrônio. Para baixar a concentração do íon hidrônio, precisamos de adicionar uma base. No caso, uma base forte. Então, por exemplo, imaginemos que temos essa base aqui, que é hidróxido de sódio. Então, se nós adicionarmos o hidróxido de sódio aqui, vai ocorrer a dissociação desta base e, ocorrendo a dissociação desta base, vai se formar o íon hidroxila. Esse íon hidroxila, se nós aumentarmos a concentração do íon hidroxila, nós estaremos a diminuir a concentração do íon hidrônio, que aparece ao nível dos produtos, onde nós encontramos o íon cianeto. Então, se nós estamos a baixar a concentração de um produto, o equilíbrio desloca-se para o mesmo sentido. Logo, vai favorecer a produção do íon cianeto. Então, a opção correta para a pergunta 48 é a opção B. Pergunta 49. A pergunta 49 diz assim: a concentração hidrogeniônica do sumo de limão puro é 10 elevado a menos 3 moles por litro. Então, aqui a concentração de íons de hidrogênio vai ser igual a 10 elevado a menos 3 moles por litro. Qual é o pH de uma bebida preparada através da mistura? Quer saber o pH de uma bebida preparada a partir da mistura de 20 ml de sumo de limão. Ou seja, temos o volume inicial aí, o volume 1. O volume inicial é 20 ml de sumo de limão e água suficiente para completar 200 ml. Para completar 200 ml, 200 ml no caso vai ser o volume final. Então, no início nós temos o sumo de limão, que tínhamos um volume de 20 ml, então adicionou-se água. Se ocorre a adição de água, então aqui nesse exercício trata-se de diluição. Então estamos a diluir. Provavelmente, se nós tínhamos um volume inicial de 20 ml, para chegarmos no 200, a quantidade de água que foi adicionada foi de 180 ml. Então, essa concentração aqui é a concentração inicial. Essa de 10 elevado a menos 3 moles por litro. Então, para achar o pH após a adição de água, nós sabemos, numa solução, quanto mais aumentamos o solvente, a concentração da solução ela vai baixar. Logo, esperamos que o pH, por exemplo, aqui, o pH inicial, se o valor da concentração de íons de hidrogênio é 10 elevado a menos 3, o pH aqui vai ser igual a 3. Então, se nós estamos a aumentar, estamos a adicionar água, esperamos que a concentração de íons de hidrogênio baixe. Se a concentração de íons de hidrogênio vai baixar, o pH é claro que vai subir, vai aumentar. É exatamente isso. Então fica assim. Então vamos colocar aquela forma de divisão que vai dizer o seguinte: concentração inicial vezes o volume inicial vai ser igual à concentração final vezes o volume final. Então a ideia aqui é achar a concentração final. Então vamos dizer que a concentração final vai ser igual à concentração inicial vezes o volume inicial dividido pelo volume final. Então fica a concentração final vai ser igual. A concentração inicial nós já sabemos que vai ser 10 elevado a menos 3 vezes o volume inicial, que no caso temos que converter para litros isso. Então é só dividir por 1000. Então aqui vai ser 0,02 litros. A 0,02 litros podemos escrever 2 elevado a menos 2. Então fica 2 vezes 10 elevado a menos 2, dividido pelo volume que é 200 ml. Vamos converter, no caso, para litros. Isto aqui vai dar 0,2, que é mesmo escrever 2 vezes 10 elevado a menos 1.
2 vezes 10 elevado a menos 1. Então aqui fica a concentração final vai ser igual. 2 com 2 simplifica. Então fica multiplicação de mesma base. Então é só manter a base. Fica menos 3 menos 2 vai dar menos 5 dividido por 10 elevado a menos 1. Então a concentração final vai ser igual. Então aqui temos divisão de mesma base, diferentes expoentes. É só passar o expoente, esse menos 1, muda de sinal, quando sobe lá em cima fica positivo. Então fica menos 5 mais 1 vai dar 10 elevado a menos 4. Então o pH nós sabemos vai ser igual a menos logaritmo da concentração de íons de hidrogênio, que no caso é nova concentração. Então o pH vai ser igual a menos logaritmo. A concentração de íons de hidrogênio, no caso aqui, é o quê? É 10 elevado a menos 4. Então o pH aqui, nós sabemos. É só passar esse menos 4 para cá, fica o quê? Menos 4 fica menos 4 vezes logaritmo de 10. Nós sabemos, quando nós temos um logaritmo, onde a base é igual ao logaritmando, isso aqui vai dar 1. Então o pH vai ser igual a menos vezes menos vai dar 4. Então o pH aqui vai ser igual a 4. Então a opção correta é a opção D. Então aqui já fizemos até 9, já resolvemos até por aí 9 perguntas. Vou me afastar para fazer o teu print. Se está a gostar da resolução, né? Não se esqueça de subscrever-se no canal Exames da Admissão Moçambique CPE e também seguir a nossa página do CPE. Coloca um like, partilha para mais pessoas, mais estudantes. É para você que até agora tá a sentir uma desilusão por assistir este vídeo, porque não resolveu como deveria ter sido o correto o exame. Não se preocupe, ganha força. Acredito que daqui a pouco terá o exame na UPI. É só se focar, tentar corrigir aqueles erros que foram cometidos lá na UEM para ter sucesso ao nível da Universidade Pedagógica. Então, vamos continuar com a resolução. Ok, pergunta 50. Pergunta 50 diz o seguinte. Uma forma de produzir rapidamente o hidrogênio gasoso em laboratório é através da reação entre zinco metálico em pó com ácido clorídrico de concentração igual. No caso, a concentração de ácido clorídrico é igual a 1 mol por litro. Então, se a concentração de ácido clorídrico é 1 mol por litro, podemos dizer que a concentração de íons de hidrogênio também é 1 mol por litro, porque na dissociação, na ionização deste ácido, vamos libertar íons H+, e anião clorídrico. Então, aqui diz assim, considerando que o ácido clorídrico esteja 100% ionizado e que a solução encontra-se a 25 graus Celsius, é correto afirmar que o pH da solução de ácido clorídrico citado no texto é. Então, nós sabemos que o pH vai ser igual a menos logaritmo da concentração de íons de hidrogênio. Então, o pH vai ser igual a menos logaritmo. A concentração de íons de hidrogênio é 1. Nós sabemos que logaritmo de qualquer número, logaritmo de 1 na base de 10, nós sabemos que vai dar 0. Então, o pH aqui vai ser igual a 0. A opção correta para esta pergunta é a opção A. É a opção A. Vamos colocar 50 perguntas, 51. Para avançar, considere um copo contendo 1 litro de uma solução. Então, nós temos um volume que é 1 litro de uma solução de 0,20 mols de ácido clorídrico. Então, a concentração, no caso do ácido clorídrico, vai ser 0,20 mols por litro. A essa solução foram adicionadas 4 gramas de hidróxido de sódio. Então, a massa de hidróxido de sódio que foi adicionada nessa solução é de 4 gramas, agitando-se até a sua completa dissolução. Considerando que nenhuma variação significativa de volume ocorreu e que a experiência foi realizada a 25 graus Celsius, assinala a alternativa correta. Nos dão as massas atômicas, sódio é igual a 23, oxigênio é igual a 16, o hidrogênio, no caso, é igual a 1. Então, aqui é uma reação de neutralização entre o ácido e a base. Então, aqui nós temos que escrever essa reação. Então, é ácido clorídrico a reagir com hidróxido de sódio
nós sabemos que o cloro vai se juntar com o sódio para formar o cloreto do sódio, a hidroxila junta-se com o hidrogênio para formar a molécula de água. Está aqui a reação de neutralização. Então, aqui, a partir da concentração do ácido clorídrico, nós podemos determinar o número de moles. Então, nós vamos dizer o seguinte. Para iniciar, vamos determinar primeiro o número de moles de hidróxido de sódio. Então, nós sabemos que o número de moles de hidróxido de sódio vai ser igual a massa dividido pela massa molar. Não nos dão a massa molar no exercício, mas nos dão as massas atômicas de hidróxido de sódio. Então, vamos dizer massa atômica de hidróxido de sódio vai ser igual a 23 mais 16 mais 1, isso aqui vai dar 40 gramas por mol. Então, o número de mols, no caso de hidróxido de sódio, vai ser igual. A massa nós já sabemos que é 4 dividido pela massa molar, que é 40 gramas por mol. Então, o número de mols de hidróxido de sódio aqui vai ser igual a 4 dividido por 40 vai dar 0,1 mols. Então, aqui fazendo a relação estequiométrica, nós sabemos que 1 mol de ácido clorídrico, temos aqui o coeficiente, estará para 1 mol de hidróxido de sódio. Então, se o número de mols aqui de hidróxido de sódio é 0,1 mols de hidróxido de sódio, qual é a quantidade de mols de ácido clorídrico? Isto aqui vai dar 0,1 mols, deixa eu fazer 3 simples, vai dar 0,1 mols de ácido clorídrico. Então, aqui, neste exercício, a ideia é achar o quê? É achar o pH resultante. Então, o pH vai ser igual a menos logaritmo da concentração de íons hidrogênio, da concentração do ácido. Então, o pH vai ser igual. Nós sabemos que 0,1 é mesmo escrever 1 vezes 10 elevado a menos 1. Então, aqui fica menos logaritmo de 1 vezes 10 elevado a menos 1, vamos escrever 10 elevado a menos 1. Isso aqui fica 10 elevado a menos 1. Então, o pH aqui vai ser igual a 1. Então, a solução resultante aqui será uma solução ácida. Será uma solução ácida que terá pH igual a 1. Então, aí, a opção correta para essa pergunta é a opção D. É a opção D. A pergunta 51, a opção correta é D. Depois, vamos para a 52. Pergunta 52 diz o seguinte. Adicionou-se água a 1,15 gramas de ácido metanoico. A massa de ácido metanoico é 1,15 gramas. Até completar 500 ml de solução. O volume da solução é de 500 ml. Considerando que nessa concentração o grau de ionização do ácido é de 2%. O grau de ionização vai ser igual a 2%. Então, o pOH da solução vai ser igual. Nos dão a massa molar do ácido metanoico, que é 46 gramas por mol. Então, aqui, para esse exercício, vamos calcular a molaridade. Sabemos que molaridade vai ser igual a massa dividido pela massa molar vezes volume. Molaridade vai ser igual. A massa, no caso aqui, é 1,15 gramas, dividido pela massa molar, que no caso é 46 gramas, vezes o volume. O volume temos que converter para litro, então se eu dividir por 1000, vai dar 0,5 litros. Então fica 0,5 litros. Então a molaridade aqui, para este exercício, vai ser igual. Aqui fica 1,15 dividido por 1,15 dividir 46 vezes 0,5 vai dar 23 gramas. Vai dar 23 gramas. Então aqui, isto aqui vai dar, a molaridade vai ser igual a 0,05 aqui é moles por litro, vai dar 0,05 moles por litro. Então aqui o grau de ionização aparece em percentagem. Sempre se o grau de ionização aparece em percentagem, temos que dividir por 100. Então dividir por 100, isso aqui vai dar 0,02. Então fica a concentração de íons de hidrogênio vai ser igual a molaridade vezes o grau de ionização. Concentração
de íons de hidrogênio vai ser igual a molaridade aqui no caso é 0,0. É mais fácil trabalhar com números de notação científica. O 0,05 é mesmo escrever 5 vezes 10 elevado a menos 2 e o 0,02 é mesmo escrever 2 vezes 10 elevado a menos 2. Então a molaridade aqui vai ser igual a 5 vezes 10 elevado a menos 2 vezes 2 vezes 10 elevado a menos 2. Então isso aqui fica a concentração de íons de hidrogênio vai ser igual aqui a... Isso aqui fica 5 vezes 2 vai dar 10. Aqui temos multiplicação de mesma base. É só manter a base e adicionar o expoente. Fica 10. Menos 2 vezes menos 2 vai dar menos 4. Então a concentração de íons de hidrogênio vai ser igual a 1 vezes 10 elevado a menos 3. Então aqui queremos o pH. Então primeiro vamos calcular o pH. Fica pH vai ser igual a menos logaritmo da concentração de íons de hidrogênio. pH vai ser igual a menos logaritmo. Nós sabemos que 1 vezes 10 elevado a menos 3 é mesmo escrever 10 elevado a menos 3. Então, vou ter aqui 10 elevado a menos 3. Então, o pH aqui vai ser igual a 3. Então, nós queremos o pOH. Fica pH mais pOH vai ser igual a 14. Relação de pH e pOH. Então, sabemos que pOH vai ser igual a 14 menos pH. pOH vai ser igual a 14 menos o pH que é 3. Então, pOH vai ser igual a 11. Vai ser igual a 11. Então, aqui, a opção correta para a pergunta 52 é a opção E. É a opção E. Ok? Dando continuidade para esta pergunta, não se esqueça de colocar um like se está a gostar da resolução. E vamos para a pergunta número 53. Pergunta 53, temos aí uma tabela. Temos aí uma tabela. Temos aí uma tabela, pergunta 53. Temos aí o líquido. Temos concentração de íons de hidrogênio. Temos concentração de íons hidroxila. Então, o primeiro líquido é leite. O segundo é água do mar. O terceiro é Coca-Cola. Depois vamos ter o café preparado. Depois teremos aqui lágrima. Vamos ter água da lavanderia. Então aqui vamos ter 1 vezes 10 elevado a menos 7. Aqui 1 vezes 10 elevado a menos 8. Aqui 1 vezes 10 elevado a menos 3. A 1 vezes 10 elevado a menos 5. Aqui 1 vezes 10 elevado a menos 7. E aqui 1 vezes 10 elevado a menos 12. Aqui 1 vezes 10 elevado a menos 7. Aqui 1 vezes 10 elevado a menos 6. Aqui 1 vezes 10 elevado a menos 11. Aqui 1 vezes 10 elevado a menos 9. Aqui 1 vezes 10 elevado a menos 7. E aqui 1 vezes 10 elevado a menos 2. A partir desses valores da concentração de íons de hidrogênio é possível achar o pH. Então, para achar o pH, vamos usar os valores da concentração de íons de hidrogênio. Então, os valores da concentração de íons de hidrogênio, se aqui a concentração de íons de hidrogênio é menos 7, o pH é 7. Se é 10 elevado a menos 8, o pH é 8. Se é 10 elevado a menos 3, o pH é 3. Se é 10 elevado a menos 5, o pH é 5. Se é 10 elevado a menos 7, o pH é 7. Se é 10 elevado a menos 12, o pH é 12. Nós já estudamos a escala de pH. Nós sabemos se os valores do pH forem menores que 7, diz que a solução é ácida. Se os valores de pH forem igual a 7, diz que a solução é neutra. Se os valores de pH forem maior que 7, diz que a solução é básica ou alcalina. Então, analisando aqui, se o pH é igual a 7, aqui a solução é neutra. Neutro, o pH vai ser neutro. Aqui vai ser básico, porque é 8. Aqui vai ser ácido, porque o pH é 3.
aqui vai ser ácido porque o pH é 5, aqui vai ser neutro porque o pH é 7, aqui vai ser 12 porque o pH vai ser básico. Então, aqui, nesse exercício, diz o seguinte, tem caráter ácido apenas aqueles que têm o pH menor que 7, que é Coca-Cola e café preparado. Então, a opção correta para a pergunta número 53 é a opção C. Opção C para a pergunta 53. Ok. Vamos a seguir. 54 diz assim. Uma dona de casa acidentalmente deixou cair dentro da geleira água proveniente do degelo de um peixe, o que deixou um cheiro forte e desagradável dentro do eletrodoméstico. Sabe-se que o odor característico de peixe se deve às aminas e que esse composto se comporta como base, ou seja, as aminas se comportam como bases. Na tabela abaixo estão listadas as concentrações de hidrogênio iônicas de alguns materiais encontrados na cozinha que a dona de casa pensa em utilizar na limpeza da geladeira. Então, temos aqui as substâncias, temos aí essa tabela, temos aqui as substâncias, temos aqui o sumo de limão, leite, vamos ter vinagre, vamos ter álcool, teremos sabão, teremos carbonato de sódio. Teremos aqui a concentração de íons de hidrogênio. Aqui é 10 elevado a menos 2, aqui 10 elevado a menos 6, aqui 10 elevado a menos 3, aqui 10 elevado a menos 8, aqui 10 elevado a menos 12, aqui 10 elevado a menos 12. Então o pH vai ser igual. Quando a concentração de íons de hidrogênio é menos 2, o pH é 2, aqui é 6, aqui é 3, aqui é 8, aqui é 12, aqui é 12. Ok. Então podemos dizer qual é o caráter. Aqui para a primeira substância, sumo de limão é ácido, leite também é ácido, vinagre é ácido, álcool é básico, porque é acima de 7, sabão também é básico, porque é acima de 7, e carbonato de sódio também é básico. Então diz o seguinte, entre os materiais listados, quais são os apropriados para amenizar esse odor, né? A ideia para amenizar, diminuir o odor que é causado por causa da amina, que é uma base, a ideia é neutralizar. Para neutralizar uma base, nós sabemos que temos que colocar lá um ácido. Então, um ácido pode amenizar. Então, é só escolher aquelas substâncias que têm caráter ácido. No caso, sumo de limão e vinagre, que aparece na opção C. Pergunta 54, a opção correta é C. Vou te deixar aí fazer o screenshot. Ok, vamos dar continuidade. Vamos para a pergunta número 55. Pergunta 55 diz o seguinte. 55 diz assim. É uma solução saturada com o fluoreto de bário. A concentração do íon bário é da ordem de 10. A concentração do íon bário aqui dizem que é de 10 elevado a menos 5 mol por litro. A partir dessa informação, determina o kps de fluoreto de bário, que era um produto de solubilidade, no caso do fluoreto de bário. Escolha a alternativa correta. O fluoreto de bário vai apresentar esta fórmula aqui. Então, aqui trata-se de produto de solubilidade. A ideia é dissociar este sal. Para dissociar este sal, sabemos que a carga do bário é 2 positivo, a carga do flúor é 1 negativo. Então, temos que acertar colocar 2 aqui. Nós sabemos que o produto de solubilidade, ou seja, as concentrações aqui de bário e flúor para cada mole são equivalentes. Só que aqui temos 2 moles do flúor, então será 2 vezes este valor. Então fica o bário aqui vai ser solubilidade vezes o fluoreto também, que será 2 vezes solubilidade, isso tudo ao quadrado. Então o produto de solubilidade vai ser igual. Solubilidade 2 ao quadrado vai dar 4 solubilidade ao quadrado. O produto de solubilidade aqui será igual a 4 solubilidade ao cubo. Então já nós sabemos que a concentração de um dos eletródos aqui, de um dos eletrolitos aqui, é igual à solubilidade. Então, se temos a concentração, teremos já
solubilidade. Então, é só substituir aqui onde vem solubilidade com este valor. Fica 4. Aqui abrir parênteses, fica 10 elevado a menos 5 elevado a 3. Produto de solubilidade aqui vai ser igual a 4. Aqui fica menos 5 vezes 3 vai dar menos 15. A opção correta para a pergunta 55 é a opção B. 56 diz o seguinte: o grau de ionização indica a percentagem das moléculas dissolvidas na água que sofreram ionização, sendo que a constante de ionização Ka indica se um ácido é forte, moderado ou fraco. Partindo desses pressupostos, escolha a alternativa abaixo, que apresenta a ordem decrescente de ionização dos ácidos, considerando as soluções aquosas de 1 mol por litro. Então, aqui fica Ka para ácido cianídrico é igual a 6,1 vezes 10 elevado a menos 10. Para ácido fluorídrico vai ser igual a 6,3 vezes 10 elevado a menos 4. E para o ácido acético vai ser vai ser igual a 1,8 vezes 10 elevado a menos 5. Para o ácido perclórico vai ser igual, Ka vai ser igual a 39,8. Então dizem, qual é a ordem decrescente de ionização dos ácidos? Aquele ácido que apresentar o valor de Ka maior apresenta o grau de ionização em função daqueles ácidos que apresentam menor valor de Ka. Ou seja, quanto maior for o valor de Ka, maior será a força desse ácido. Ou seja, maior será a sua capacidade de se ionizar. Então, aqui é só comparar os valores. Aqui querem a ordem decrescente. Se querem a ordem decrescente, é só começar daquele ácido que possui o maior valor de Ka para aquele ácido que tem menor valor de Ka. Então, comparando os valores, o ácido periclórico apresenta o maior valor de Ka e depois segue aqui o ácido fluorídrico, que apresenta o segundo maior valor, e o terceiro maior valor é do ácido acético, e a substância aqui que vai apresentar menor valor de Ka é o ácido cianídrico. Então a ordem é essa. Então, ácido perclórico, ácido fluorídrico, ácido acético e ácido cianídrico. Então a opção correta para essa pergunta é a opção E. 56, a opção correta é a seguir 57. Pergunta 57 diz o seguinte: sabendo que os números de oxidação de hidrogênio e oxigênio são respectivamente mais 1 e menos 2, quais das reações seguintes apresentam reações de oxidorredução? Temos aqui a primeira reação. Ok. Aqui, observando essas reações, antes de distribuir os nódulos, é possível dizer qual é a reação de oxirredução. Na primeira reação, só prestar atenção, temos uma reação entre um ácido carboxílico e um álcool. Uma reação química em que nós temos um ácido carboxílico e um álcool sempre vai produzir um éster. Então, essa reação aqui é chamada de reação de esterificação. Reação de esterificação. E se é uma reação de esterificação, então não é redox. O exercício nos pede uma reação de oxirredução, ou seja, nos pede uma reação redox. A primeira reação é de esterificação. Na segunda reação, é uma reação de oxidação de um álcool primário. Nós sabemos que uma reação de oxidação, deixa aqui um álcool primário, porque a hidroxila está ligada ao carbono primário. Aqui a oxidação não é uma reação de oxidação, porque quando nós oxidamos um álcool primário, geralmente nós vamos formar um aldeído. Então, o produto formado aqui não é um aldeído, é uma acetona. Logo, essa reação aqui não é uma reação redox, é chamada de reação de desidratação. Reação de desidratação
reação de desidratação intermolecular em meio ácido. Essa reação não é redox. Não é redox. Na segunda reação, nós temos aqui o etanol álcool etílico, que é um álcool primário. É uma reação de oxidação, porque vamos produzir aqui, vamos produzir aqui o ácido acético. Vamos produzir um ácido acético. Primeiro, nós sabemos que a oxidação de um álcool geralmente vai produzir, o álcool primário vai produzir aldeído, que por sua vez vai produzir o ácido acético. Então, a terceira reação é uma reação de oxidação. É uma reação de oxidação. Sendo uma reação de oxidação, então aqui para esta pergunta, a opção correta é a opção E. Para a pergunta 57, a opção correta é a opção E. Poderíamos provar porque é uma reação de oxidação, era só distribuir os NOx. O NOx aqui para o hidrogênio é mais 1, para o oxigênio é menos 2 aqui, mais 1 para o hidrogênio. Nós não sabemos qual é o NOx ali do oxigênio. Aqui mais 1 para o hidrogênio, menos 2 para o oxigênio, mais 1 para o hidrogênio, mais 1 para o hidrogênio. Então, precisamos de achar o NOx de carbono. O carbono aqui, então, vamos chamar de X. Vamos chamar de X o carbono. Então, nós teremos o seguinte. Vamos ter X aqui, mais 3 vezes mais 1 vai dar mais 3, mais X de carbono. 2 vezes mais 1 vai dar mais 2, menos 2 do oxigênio, mais 1 do hidrogênio. A ideia, nós sabemos que a soma dos NOx de um composto é igual a 0. Então, aqui temos X mais X vai dar 2X. Isto aqui são simétricos, esses dois valores. Então, fica 3 mais 1 vai dar mais 4. Isto aqui dá 0. Então, fica 2x vai ser igual a menos 4. Então, x vai ser igual a menos 4 dividido por 2. X vai ser igual a menos 2. Então, já sabemos que o NOx de carbono aqui é menos 2. Aqui, vamos fazer a mesma coisa. Vamos colocar x, uma vez que nós sabemos qual é o NOx aqui do carbono. Então, teremos aqui x mais 3 vezes mais 1 vai dar mais 3. Mais x, aqui é menos 2, mais 1. Então, fica x mais x vai dar 2x. Isto aqui fica... aqui é 3 mais 1 vai dar mais 4. Menos 2 vai dar menos 4. Isso aqui dá 0. 2x vai ser igual. Isso aqui são simétricos, dá 0. Então, x aqui vai ser igual a 0. Então, nós conseguimos ver aqui que de menos 2 até 0, esses carbonos sofreram oxidação. Por isso, essa aqui é uma reação de oxidação, indicada pelo número 3. Então, a opção correta para esta pergunta 57 é E. Avançando, a seguir, vamos para 58. 58, uma questão de observação. Diz assim, assinala a alternativa que apresenta uma reação que pode ser caracterizada como um processo de oxidação e redução. Aqui quero uma reação que é redox. Uma reação que é redox está indicada pela alternativa D. Então, aqui nós temos o pentacloreto de fósforo para formar o tricloreto de fósforo mais o cloro. Então, vamos distribuir os NOx. Sabemos que nos compostos o cloro tem NOx menos 1. Então, isso aqui fica 5 vezes menos 1 vai dar menos 5. Para dar 0, temos que colocar mais 5, que é o NOx do fósforo. Aqui em menos 1 fica 3 vezes menos 1 vai dar menos 3. Para isso aqui dar 0, temos que colocar mais 3. Aqui é uma substância elementar, o NOx do cloro vai ser 0. Então, sabemos que de mais 5 até mais 3, o fósforo sofreu o quê? Redução. De menos 1 até 0, o fósforo sofreu oxidação. Logo, esta reação é uma reação de oxirredução. Então, a opção correta para 58 é a opção D. Vamos agora para a pergunta 59. Pergunta 59 diz assim, a dissolução do ouro em água, uma mistura de ácido nítrico e ácido clorídrico, ocorre segundo a equação química. Então, temos aqui o ouro a reagir com hidrogênio mais o 4-cloro.
Em solução aquosa vai formar este anião aqui. Ok. A ideia aqui é distribuir os nóxicos. Vamos distribuir ouro, substância elementar é zero. Sabemos nós que o nóxido de nitrogênio nos nitratos é mais 5. Aqui é menos 2 para oxigênio. Aqui é mais 1 porque o nóxido do íon monoatômico é igual à sua carga. Então aqui é menos 1. Depois, aqui teremos menos 1. Para isto aqui, então isto aqui fica 4 vezes menos 1, vai dar menos 4. O nóxido de uma molécula do íon vai ser igual à carga, que é menos 1. Então, isto aqui temos que colocar aqui mais 3. Para o ouro é mais 3, para o oxigênio é menos 2, aqui é mais 1 para o hidrogênio, menos 2 para o oxigênio e mais 2 para o nitrogênio. Então, vamos estudar a variação do nóxido aqui. O ouro, de 0 até mais 3, sofreu oxidação. O nitrogênio, de mais 5 até mais 2, sofreu redução. Então, nós sabemos que toda espécie química que sofre oxidação chamamos de agente redutor. Então, o ouro aqui é o agente redutor. E o nitrogênio aqui é o agente oxidante. Então, aqui o íon nitrato aqui atua como agente oxidante. Então, 59, a opção correta é a opção A. Ok? Vamos afastar para dar um print. Ok, 60. Pergunta 60 diz o seguinte. Um químico descobriu que o níquel metálico pode ceder espontaneamente em soluções o cloreto de níquel e construiu a seguinte pilha. Temos esta pilha. Para esta pilha é correto afirmar que a pilha está clara. Nós temos essas duas barras. A dica para resolver este exercício é que nós temos essas duas barras. Essas duas barras, numa reação química, indica aquela seta que vai separar reagentes e produtos. Então, aqui vamos ter níquel, 0 mais cobre, 2 positivo, para formar níquel, 2 positivo mais cobre, 0. Então, aqui, níquel de 0 até mais 2 sofreu oxidação. E o cobre de mais 2 até 0 sofreu redução. Nós sabemos que toda espécie química que sofre oxidação, nós chamamos de ánodo. E toda espécie química que sofre redução, nós chamamos de cátodo. Então, aí, a opção correta para essa pergunta, a 60, é a opção A. Ok, vamos para a pergunta 61. Diz o seguinte. Considera a pilha representada abaixo. Temos esta pilha. É quase um exercício similar. Temos esta pilha, nessa pergunta 61. Temos o cobre no estado sólido. Cobre e o ferro. 3 positivo. 2 positivo e... Ok, assinala a afirmativa fácil. Para assinalar a afirmativa fácil aqui, é necessário representar as semi-reações, a reação global e a semi-reação desses eletródos. Então, o cobre, nós sabemos que aqui vai sofrer o quê? O cobre vai sofrer de 0 até 2 positivo, porque o cobre vai perder 2 eletrões. Então, estão aqui os 2 eletrões perdidos pelo cobre. O ferro, nós sabemos que de mais 3 para mais 2, ele ganhou 2 eletrões. Então, a semi-reação fica assim. Então, aqui fica bem claro que o cobre aqui vai sofrer oxidação e o ferro vai sofrer a redução. Então, o cobre sofre oxidação e o ferro vai sofrer a redução.
nós sabemos que quando se trata de uma pilha, a oxidação ocorre no ânodo e a redução vai ocorrer no cátodo. A oxidação vai ocorrer no cátodo. Então aqui é só assinalar a opção falsa. A opção falsa diz assim: a reação de redução que ocorre na pilha é de cobre, o que não é verdade. O cobre aqui vai sofrer oxidação. Então aqui conseguimos ver que o cobre sofre oxidação e os seus eletrões ficam representados ao nível dos produtos, enquanto aqui na reação os eletrões estão representados ao nível dos reagentes. Logo, a afirmação, a linha A é a afirmação falsa. Então, a opção correta para 61 é a opção A. Dando continuidade, vamos lá, 62. Pergunta 62. Na pergunta 62, o exercício diz o seguinte: observe a reação. Nós temos aqui temos esta reação, temos aqui o cloreto de estanho 2 a reagir com ácido clorídrico, mais água oxigenada, e depois cloreto de estanho 4 mais água, para formar água. Então, diz assim, a partir dela podemos afirmar que, corretamente, é uma reação de oxirredução, temos que distribuir os NOx. Sabemos que a carga do estanho é esse mais 2, o cloro é menos 1. Menos 1 para o cloro, mais 1 para o hidrogênio. Menos 1 para o oxigênio e mais 1 para o hidrogênio. Menos 1 para o cloro, aqui mais 4 para o estanho. Menos 2 para o oxigênio e mais 1 para o oxigênio. Vamos estudar a variação. O estanho de 2 até 4 sofreu oxidação. Depois, o oxigênio de menos 1 até menos 2 sofreu redução. Então, nós sabemos que toda espécie química que sofre oxidação é agente redutor. E toda espécie química que sofre redução é agente oxidante. É agente oxidante. Então, aí a opção correta para essa pergunta, 62, é a opção B, que diz o estanho sofre oxidação e o oxigênio sofre redução. A opção correta é a opção B. Depois, a seguir, para a pergunta 63, diz o seguinte: nas pilhas eletroquímicas, obtém-se corrente elétrica devido à reação de oxirredução. Podemos afirmar que numa pilha você deve saber o seguinte, que no ânodo ocorre oxidação e no cátodo ocorre redução. Então aí a opção correta para essa pergunta é a opção B, que diz no cátodo ocorre sempre a redução. É B, 63, a opção correta é B. A seguir, diz o seguinte: 64, os números de oxidação do cromo e do manganês nos compostos. Temos este composto aqui. Pergunta 64. Temos este composto e temos este composto. Que era o número de oxidação aqui do cromo, aqui do manganês. Vamos distribuir. O cálcio do segundo grupo tem NOx menos 2, oxigênio. Do sexto grupo, nos compostos, tem NOx menos 2. Então fica mais 2. Fica 4 vezes menos 2 vai dar o quê? Vai dar menos 8. Para isto aqui dar 0, aqui temos que colocar mais 6. Então o NOx do cromo vai ser ali mais 6. O manganês aqui, vamos lá. Fica menos 2 para o oxigênio, mais 1 para o potássio. Então fica 2 vezes mais 1 vai dar mais 2. 4 vezes menos 2 vai dar menos 8. Para isto aqui dar 0, temos que colocar o que aqui? Mais 6. Então o NOx do cromo e de manganês aqui é mais 6, mais 6. Então a opção correta para 64 é a opção D. Vamos a seguir. Pergunta 65. Uma célula galvânica é constituída de 2 eletródos. O primeiro eletródo, uma lâmina de ferro metálico submersa numa solução de sulfato é 1 molar. E o segundo eletródo, uma lâmina de prata metal submersa numa solução
de nitrato de prata de 1 molar, sabendo-se que os potenciais normais de redução dos dois elementos são respectivamente. Então aqui temos aqui o ferro, T2 positivo. Temos aqui o potencial, que é menos 0,44 volts. Aqui é mais 0,080 volts. Depois dizem, o potencial dessa célula, quando os dois eletrodos são ligados entre si internamente por uma ponte salina, externamente por um fio de platina, será. Em outras palavras, aqui no exercício querem o quê? Querem DDP, querem a DDP, querem a variação de potencial ou a força eletromotriz. Então vamos dizer DDP vai ser igual ao potencial de redução maior menos o potencial de redução menor. Então, o potencial de redução maior aqui, entre esses valores, o 0,80 é maior, menos o menor valor, que é menos 0,44. Então, o potencial aqui vai ser igual a mais 1,24 volts. Então, já achamos a DDP. A 66 diz assim, hidrocarboneto que apresenta a menor quantidade de átomos de hidrogênio por molécula é. Para a pergunta 66, teremos o seguinte. Primeiro teremos o metano. Temos que escrever a fórmula molecular de metano. O metano aparece assim. Apresenta 4 hidrogênios. Depois vamos escrever a fórmula do etano. O etano é um alcano, né? Vai apresenta esta fórmula aqui. Então, aqui é só contar o número de carbono, são 2, o número de hidrogênio vão ser 6. Então, vai apresentar 6 hidrogênios, o etano. E depois teremos aqui o eteno. O eteno apresenta esta fórmula aqui, racional. A sua fórmula molecular é formada por 2 carbonos mais 4 hidrogênios. Então, vai ter aqui 4 hidrogênios. Depois teremos aqui o etino. O etino vai apresentar esta fórmula. Vai apresentar a tripla ligação. Então, aqui apresenta essa forma, 2 carbonos mais 2 hidrogênios. Então, vai apresentar 2 hidrogênios. E, por fim, nós teremos aqui o propino. O propino, que pode apresentar-se assim. Então, se formos a contar o número de carbono, são 3, e o número de hidrogênio vão ser 4. Então, aqui fica bem claro que o hidrocarboneto que vai apresentar menor número de hidrogênio é o etino, que vai apresentar 2 hidrogênios. Logo, a opção correta para a pergunta 66 é D. 66 é D. Sabemos que a 65 é E. Pergunta 67. Vamos para a pergunta 67. Diz assim. 67 diz assim. Considera as afirmações seguintes sobre hidrocarbonetos. 1. Hidrocarbonetos são compostos orgânicos constituídos somente de carbono e hidrogênio. Está claro. Hidro vem de hidrogênio, carboneto vem de carbono. O hidrocarboneto é constituído por hidrogênio e carbono. 2. São chamados de alcenos somente os hidrocarbonetos insaturados de cadeia linear. Isso é falso. Os alcenos podem ter cadeia linear, ou seja, cadeia normal sem nenhuma ramificação, e podem ter uma cadeia ramificada. Logo, a opção 2, afirmação 2 está errada. 3. Cicloalcanos são hidrocarbonetos alifáticos cíclicos saturados de fórmula geral. Os cicloalcanos têm a mesma fórmula que os alcenos. Vão apresentar esta fórmula, por isso a afirmação 3 está certa. 4. São hidrocarbonetos aromáticos, bromobenzeno, P-nitrotolueno, ciclohexano e naftaleno. Aqui o nitrotolueno não faz parte dos aromáticos, faz parte dos nitrocompostos. Logo, 4 está errado. Então, as afirmações corretas aqui é 1 e 3. Então, a opção correta para 67 é a opção A. Se está a gostar da resolução, se saiu bem no exame,
meus parabéns. Se você que não saiu bem, não se sinta mal, nada está perdido. Ainda terás outras oportunidades de fazer exames em outras universidades e acredito que na próxima ocasião vai ter a chance de retificar os erros cometidos desta vez, né? Para você que este ano pretende concorrer para os exames de admissão, uma forma de ir bem seguro e bem preparado para os exames de admissão é iniciar cedo a preparação. Então, o ideal é iniciar cedo a preparação. Uma preparação que leva, por exemplo, para o curso de medicina, leva por aí 9 meses. Então, é necessário 9 meses de preparação para que você possa ir fazer o exame bem preparado e tirar uma nota igual a 18 valores. Então, dando continuidade, podemos ir para a pergunta 68. Diz o seguinte. Estamos localizados no bairro 25 de Junho, Chopal B, na Rua da Mesquita, e no bairro de Intaca, Primeira Rotunda, Maputo. Ligue para o número 84 44 07 421 ou 87 94 07 421. CPE, Centro de Preparação para Exames de Admissão. O nosso compromisso é garantir a sua vaga.